Prezados irmãos e irmãs, Jesus nos abençoe. Então hoje nós estamos iniciando um novo livro, o livro Agenda Cristã. E esse livro de André Luiz, que nós estudaremos agora a partir do momento que o livro Calma o último capítulo foi na semana anterior, no nosso estudo anterior. Então hoje nós estudaremos o primeiro capítulo do livro Agenda Cristã, intitulado Imperativos Cristãos. Nós vamos ler o capítulo e em seguida faremos os comentários. Aprende humildemente, ensina praticando, administra educando, obedece prestativo, ama edificando, teme a ti mesmo, sofre aproveitando, fala construindo, ouve sem malícia, ajuda elevando, ampara levantando, passa servindo, ora serenamente, pede com juízo, espera trabalhando, crê agindo, confia vigiando, recebe distribuindo, atende com gentileza, coopera sem apego, socorre melhorando, examina salvando, esclarece respeitoso, semeia sem aflição, estuda aperfeiçoando, caminha com todos, avança auxiliando, age no bem geral, corrige com bondade e perdoa sempre. Muitos ensinamentos e uma página bem curta, mas com muitas reflexões. Então, feita a leitura da página, vamos então agora fazer uma reflexão acerca dessas orientações de André Luiz. Aprende humildemente. Então nós sabemos que por mais que nós estudemos, por mais que nós saibamos a doutrina espírita, nós temos que estar abertos ao aprendizado com todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que nós às vezes consideramos ignorantes ou consideramos inoperantes, nós temos que aprender com todas as pessoas. Então, um palestrante nos falou sobre uma história, né, de que um grande expositor, ele foi num local, numa aldeia, e chegou lá, só tinha uma pessoa para assistir a palestra. Aí ele ficou em dúvida, falou assim, eu vou, será que vale a pena eu falar para essa pessoa? Será que vale a pena eu ficar aqui 1h30, né, fazendo palestra para uma pessoa que de repente não vai nem ligar o que eu estou falando? Aí ele chegou a pessoa que estava, né, era um companheiro bem humilde, e falou assim, meu amigo, olha só, eu estou questionando aqui se eu devo realmente realizar essa palestra, porque só tem um senhor aqui na plateia. Então, será que o senhor está afim mesmo de ouvir o que eu tenho a dizer? Aí o companheiro que estava lá, que era uma pessoa do local, um habitante do local, falou assim, se na sua fazenda todos os animais fugissem, os animais que o senhor cria fugissem e ficasse apenas um, o senhor não o alimentaria mais? Aí ele verificou, né, que ele deveria fazer a palestra, né? E veja que era uma pessoa simples, humilde. Aí ele viu o aprendizado, a sabedoria do homem. Aí ele pegou, ficou 1h30, aí ele se esmerou, falou uma linguagem rebuscada, falou de ciência, de filosofia, de astronomia. Então ele falou a palestra num nível muito elevado. Aí quando acabou a 1h30, só tinha ele ouvindo, né? Aí acabou 1h30, ele chegou pro companheiro e falou assim, e aí, meu amigo, o que você achou da palestra? Aí ele falou assim, se todos os animais da sua fazenda fugissem, ficasse apenas um, o senhor ia dar toda a ração para ele de uma vez, para ele morrer de indigestão? Então ele viu que ele não tinha cumprido o seu propósito. Aí o que ele fez? Falou assim, quer saber de uma coisa? Vamos sentar aqui, vamos conversar.
vamos bater papo, vamos falar da nossa vida. E aí ele fez um atendimento fraterno com aquele companheiro, e naquele momento que ele conseguiu tocar o seu coração. Quando ele fez aquele atendimento fraterno com ele, conversando de coisas do dia a dia, de coisas despretensiosas, sem falar nada de filosofia, de astronomia, fez uma conversa, um atendimento fraterno. Aí ele conseguiu obter daquela pessoa o propósito de ensinar ou de transmitir algum tipo de conhecimento. Então vejam que ele teve a humildade, né, esse expositor, ele teve a humildade de aprender com aquele homem rude, era um trabalhador braçal lá da região, que ele se propôs a aprender com ele. E é isso que a gente tem que fazer. Nós nunca devemos ter aquele sentimento que esse aí, coitado, é um ignorante, não tem nada que aprender com ele, é morador de rua, é drogado, é burro, né? Então não podemos ter esse pensamento, porque isso é falta de humildade. Nós podemos aprender com todas as pessoas. Eu estou relendo a Revista Espírita, e Kardec ele ressalta bem isso, de que as mensagens que ele recebe dos espíritos considerados inferiores também são instrutivas. Logicamente que as instruções de Santo Agostinho, de São Luís, de Fenelon, claro que é num nível mais elevado, mas aqueles espíritos suicidas, criminosos, aqueles comuns, também podemos aprender algo com ele. Kardec fala nas suas comunicações, nos seus artigos da Revista Espírita, que também podemos aprender com esses que são os anônimos do mundo espiritual. Ensina praticando. Então a gente sabe que ensinar requer dar exemplo. Não adianta a gente querer se colocar como mestre de alguém ou ensinar alguém sem querer praticar. E aí tem uma história também que é contada por Richard Simonetti, uma das obras dele, que fala sobre uma moça que era muito querida na mocidade, no grupo dela, no grupo da mocidade, e que ela ficou doente. E aí ela teve que se afastar um período do grupo da mocidade, né? Que ela era coordenadora, era evangelizadora da mocidade. E ela ficou um tempo afastada. Só que era aniversário dela, né? No período que ela ficou doente, era aniversário dela. Aí os jovens resolveram fazer uma surpresa. Resolveram ir até a casa dela, levar bolo, levar refrigerante, levar salgadinho, para fazer uma festa surpresa. Quando eles se aproximaram da casa da moça, ela morava numa casa, não no edifício, ela estava aos berros com a mãe dela, brigando com a mãe, né? A mãe tentando falar alguma coisa, ela gritando, mandando a mãe calar a boca e tal. Aí o que os jovens fizeram? Deixou tudo na porta e foram embora. O que eles tinham levado de bolo, salgado, deixou tudo na porta e foram embora. Aí quando ela abriu a porta, ela viu aquilo tudo, botou o material para dentro de casa e ligou para as pessoas do centro, né? Falando, o que houve? Então eu encontrei aqui um bolo, salgadinho e tal. Aí falaram para ela, olha, os jovens foram na sua casa, mas eles disseram que a fulana, aquela coordenadora querida que eles conheciam, não estava de acordo com a atitude que você estava tendo com a sua mãe. Então vejam que não adianta a gente pregar na casa espírita uma série de situações se a gente não consegue em casa ter a mesma atitude. E eu gosto sempre de ser coerente com as coisas que eu relato aqui com vocês. Eu ainda não consigo em casa, em todos os momentos, ter uma atitude de equilíbrio. Tem dia que realmente eu estou desequilibrado, estou falando coisas que não devo, às vezes discuto com a minha esposa, discuto com meu sobrinho, discuto com a minha sobrinha. Então são aqueles dias que a gente está invigilante, e eu não consigo ainda todos os dias ter equilíbrio. Tem dia que a gente consegue, tem dia que a gente está mais calmo, está mais tranquilo, mas às vezes acontecem fatos
que realmente me tiram do sério e eu não consigo manter uma atitude de equilíbrio. Estou na luta, mas reconheço que ainda falta muito e eu confesso aqui para vocês que eu ainda não consigo exemplificar tudo aquilo que a gente prega aqui. Estou tentando, mas não consigo ainda. Administra educando. Então, administrar a casa espírita ou administrar uma família, nós temos que atuar como educadores, ou seja, o exemplo e a palavra tem que estar lado a lado. Nós temos que fazer, né, ter esse cuidado de que a administração do lar ela tem que ser feita dentro de um processo de educação. E aqui abro um parênteses para colocar uma situação na qual nós entendemos que educar e administrar um lar também é dar limites às pessoas. Então você não pode, porque você ama muito uma determinada pessoa, você fazer tudo que ela quer, né? Você, vou fazer tudo que ela quer. Tudo que meu filho quiser, tudo que ele quiser comprar, tudo que ele quiser obter, eu vou comprar para ele, porque ele é meu filho, eu amo, e eu vou dar tudo para ele. Então isso não é amor, isso aí é permissividade. Então quando nós somos permissivos, nós somos maus administradores. Nós não podemos permitir que isso ocorra. Eu vi o documentário sobre o Pablo Escobar e a mãe dele, coitada, teve um grande erro. Ele desde cedo ele teve tendência para roubar, para ser ligado ao crime, né? E aí quando ele era garoto, era criança, ele chegava com as coisas em casa roubada e a mãe aceitava normalmente. Falava, meu filho, é isso mesmo. Não, vai lá, rouba mesmo, a gente está precisando, a gente não tem dinheiro, então vai lá mesmo, rouba e tal. E foi estimulando ele no que ele tinha de pior, até ele se transformar nesse irmão, coitado, que hoje deve estar aí espiritualmente numa situação muito difícil, porque cometeu muitos crimes e acabou que, me parece que quando ele desencarnou, a mãe dele também, não sei se ela foi presa ou se ela também sofreu as consequências lá dos inimigos dele, foi morta também. Então, por quê? Porque ela não conseguiu, né, ter esse equilíbrio de administrar educando. Quando você vê o teu filho fazer uma coisa errada, você tem que colocar limite. Já tem um outro filme, né, que nós assistimos, que o companheiro, ele começou a roubar, começou a ascender no crime, a mãe dele botou ele para fora de casa. A mãe dele falou assim, olha, eu não quero isso, não quero esse dinheiro, não quero nada sujo, não quero dinheiro sujo aqui dentro. Você fica com teu dinheiro, com a tua riqueza, não quero nada. Ele queria dar dinheiro para a irmã dele, né? Ele levava dinheiro para a irmã e a mãe dele falava, não quero o seu dinheiro, não fica corrompendo a sua irmã, deixa a sua irmã em paz, deixa a sua irmã ser uma pessoa normal. Você quer ter essa vida aí de luta, de crime, de ascensão no crime organizado, faça o seu caminho, mas não bota a sua irmã no meio. Essa é a atitude correta que a pessoa tem que ter. Esse outro filme que eu estou falando é um filme chamado Scarface, me parece que é Cara Cortada, né? Foi um filme que foi estrelado pelo Al Pacino, foi um dos filmes que o Al Pacino fez. A gente gosta às vezes de citar filmes, porque os filmes também às vezes têm ensinamentos e a gente vê que nesse caso o ensinamento existe. Obedece prestativo. Então, para que nós possamos exercitar a caridade, o amor ao próximo, nós temos que obedecer e sermos prestativos. Ou seja, se eu estou numa empresa, né? Eu estou numa empresa e aí o meu patrão me dá uma ordem e eu estou sempre batendo de frente com o meu patrão, eu não estou sendo prestativo. Eu estou sendo um elemento de discórdia naquele local. Então nós temos que aprender a sermos elementos de conciliação nos locais por onde nós passarmos.
Na casa espírita é a mesma coisa. Às vezes tem pessoas que fazem questão de ficar contra a diretoria. Ah, eu não gosto da diretoria, eu não gosto do presidente, eu não gosto do vice-presidente, que fulano é isso, tá tudo errado. E aí a pessoa fica sendo aquele elemento de discórdia na casa espírita. Isso não é o melhor caminho. O melhor caminho, você não está aceitando a diretriz da casa, você muda de casa espírita, ou então funda uma casa espírita para você. Não fica dentro do centro, sendo elemento de dissensão. Outra coisa que ele fala, ama edificando. O amor ao próximo é fundamental para nós, mas nós temos que edificar, ou seja, nós temos que ser altruístas. Nós não temos que estar depois contabilizando o que nós fizemos. Então a caridade, o amor ao próximo, ele tem que ser oculto, né? Tem que ser a modéstia verdadeira. A gente não tem que estar falando, porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu já fiz não sei quantas palestras. Olha, fulano aí, ó, tá vendo? Fulano eu ajudei ele, eu fiz, eu aconteci, que não sei o quê. Então não, quando a gente faz algo por alguém, nós temos que fazer altruisticamente, desinteressadamente, sem segundas intenções. Teme a ti mesmo, isso aí realmente, né? Como eu falei para vocês, tem dias que eu estou totalmente desequilibrado. Eu não consigo, às vezes acontece algo que nos inquieta, algum aborrecimento, e aí aquele dia, pronto, é o dia que eu voltei ao meu lado negativo, as minhas piores paixões, e meus piores sentimentos vêm à tona de novo. É o homem velho que aflora de novo, né? É como Paulo de Tarso fala: o bem que desejo fazer eu não faço, e o mal que não desejo eu faço. Então isso aí é o que acontece conosco, e comigo acontece muito. Então nesse dia a gente tem que estar atento, né, para evitar que essas coisas se tornem rotina, que a gente não fique fazendo sempre a mesma coisa, e aí depois aquilo se torna um hábito e a gente não percebe. Sofre aproveitando, ou seja, o sofrimento sempre tem um ensinamento. Então a gente tem que aproveitar os ensinamentos que o sofrimento traz. Numa doença difícil, uma dificuldade financeira, a perda de um ente querido, tudo tem um propósito. A gente não pode ficar com raiva, revoltado, achando que Deus nos abandonou, não. Nós temos que procurar ter uma atitude de equilíbrio, né? Olha, você está desempregado, você perdeu o emprego, então vamos tentar buscar alternativas, de repente até mudar de área profissional, enfim. Tem que ter um aprendizado. A gente não pode se descambar para a revolta e para o desespero quando sofremos. A gente tem que ter o equilíbrio de nós aprendermos a conviver com as nossas dificuldades. E sempre é bom repetir que quando a gente fala isso, a gente não está dizendo que a gente tem que ter uma atitude masoquista, uma atitude de eu gosto de sofrer, vou sofrer, eu gosto de sofrer. Não é uma atitude masoquista de gostar de sofrer. É claro que ninguém quer sofrer, mas se nós estivermos passando por sofrimentos, nós temos que saber fazê-lo, né? E aí eu gosto de falar a respeito de uma experiência que nós tivemos no Vicente Moretti, que nós num período nós visitamos o Vicente Moretti, que uma menina de lá, interna, que não falava, tinha problema de paralisia cerebral, mas ela conseguia fazer poesias. Ela já tinha publicado 3 livros de poesias sem falar. Ela escrevia e conseguiu publicar o livro. Quer dizer, então ela estava nesse caso de sofre aproveitando. Fala construindo. Então também a gente sempre tem que procurar pautar nossa fala produtivamente. Essa coisa de fofoca, falar mal da vida alheia, ficar vendo rede social para ficar vendo coisas irrelevantes, né? Tudo isso aí a gente tem que se policiar para não fazer.
né? Claro que também a gente não vai ficar numa bolha, né? E, não, eu não vou ver a televisão, não vou assistir jornal, não precisa chegar a esse extremo, mas tem que ter o equilíbrio. Nós temos que ter o entendimento de que precisamos construir, através da nossa fala, algo útil. Ouve sem malícia, quer dizer, também sem julgamento, né? Se a gente ficar julgando, sem ficar fazendo comentários pejorativos em relação ao próximo, isso é importante. Ajuda elevando, quer dizer, quando nós ajudarmos alguém, nós temos que procurar estar ao lado, né? Ajudar elevando é acompanhar, porque às vezes a gente quer ficar livre da pessoa. A pessoa fala alguma coisa com você, você ouve e dá lá um conselho qualquer e não quer saber mais da pessoa. Nós temos que acompanhar a pessoa, nós temos que procurar estar ao lado da pessoa, né? Para que essa pessoa possa ser elevada, né? Ampara levantando, né? É isso que a gente está falando. Passa servindo, quer dizer, aquele que serve não tem que ficar preocupado em receber elogios. Nós temos que fazer o trabalho independente do que a pessoa venha a ter a nosso respeito, a opinião que a pessoa tem a nosso respeito não importa. Por isso também que a gente não se preocupa com a ingratidão, né? Quem passa servindo não se preocupa com a ingratidão. Ora serenamente, quer dizer, ao orarmos temos que ter calma, temos que ter equilíbrio. Pede com juízo, ou seja, pedir aquilo que merecemos e não aquilo que às vezes não temos merecimento. Espera trabalhando, entendendo que às vezes o que nós desejamos não é para aquele momento, nós ainda precisamos de muitos esforços para atingir aquele objetivo. Então, por exemplo, a gente está desempregado, está fazendo um concurso, aí está estudando, está se esforçando, aí faz o concurso, não passa, aí perde o ânimo, não vou mais estudar não, porque não adianta, eu não vou passar mesmo. Não, a gente tem que continuar estudando, se esforçando, que um dia a gente consegue. Crer agindo, quer dizer, não basta só orar, nós temos também que procurar atuar no bem, né? Que às vezes a gente fica naquela posição assim, de só pedir, mas o que a gente está fazendo? Como estamos agindo? Recebe distribuindo, então é a questão da solidariedade. Quando nós recebemos alguma coisa, nós temos que, algum benefício, né? Nós temos que compartilhar, temos que distribuir, temos que ser solidários. Atende com gentileza, como dizia o poeta, gentileza gera gentileza. Então nós temos que procurar ter gentileza. Coopera sem apego, quer dizer, então a questão de você em relação, por exemplo, aos filhos. Então os filhos dependem de nós quando são pequenos até um determinado período. Quando ele tiver independência, a gente tem que deixar seguir o caminho, a gente não tem que ficar se apegando, porque meu filho não reconhece o bem que eu fiz a ele. Não, a gente fez e tá feito e acabou, né? A gente não tem que ficar cobrando, né? Socorre melhorando, quer dizer, então o socorro sempre nós devemos buscar no sentido de aperfeiçoamento, né? No caso da pessoa ter mais equilíbrio, mais calma, né? Porque não adianta só você socorrer a pessoa e a pessoa continuar sempre na mesma coisa, sempre com o mesmo problema. Então, por exemplo, negócio de suicídio, né? Aí a pessoa tenta suicídio, aí você fica ali ao lado, mas o que você tem que fazer também? Olha, você tem que procurar um terapeuta, você tem que procurar fazer um tratamento psicológico, porque às vezes a pessoa vai acabar voltando ao mesmo problema. Examina salvando, quer dizer, a gente tem que procurar examinar, cada caso é um caso,
e procurar não impor as nossas ideias a ninguém. Esclarece respeitoso, quer dizer, é exatamente isso, né? Quando a gente faz o bem, a gente não tem que esperar que a pessoa vá compreender naquele momento. Semeia sem aflição, quer dizer, a gente sabe que nós estamos num mundo de provas e expiações, numa fase de transição, em que não teremos de imediato mudanças significativas. Elas estão acontecendo muito lentamente, mas elas acontecerão, e essa mudança maior começa dentro de nós. Por isso que a gente tem que procurar fazer o melhor que nós pudermos, primeiro reconhecendo os nossos defeitos. Então, como eu falei para vocês, eu reconheço que eu não consigo ainda fazer o que eu prego. Eu estou tentando melhorar e fazer o máximo, mas eu não consigo ainda ser exemplo para ninguém, porque eu não tenho ainda equilíbrio todos os dias. Estuda aperfeiçoando, quer dizer, estudar engloba você fazer a tua reforma íntima, né? Caminha com todos, quer dizer, nós temos que procurar estar sempre próximo de todas as pessoas, não ficar fazendo grupinho, panelinha, né? Temos que ter respeito aos outros. Avança auxiliando, quer dizer, a gente tem que, quando avançamos, a gente sempre tem que procurar, de alguma maneira, auxiliar aqueles que ainda estão na nossa retaguarda, de alguma maneira, de alguma forma, nem que seja apenas orando, né, pela pessoa. Age no bem geral, é quando você procura ser um cidadão, em que você sabe a importância do espiritismo, mas que você também, agora, por exemplo, Natal Sem Fome, né? Quem puder colaborar de alguma maneira, dando dinheiro, ou dando alimento, ou colaborando com a campanha do quilo da sua casa espírita, que o faça, porque isso aí é o bem geral. Corrige com bondade, quer dizer, não adianta a gente ficar dando bronca em ninguém para a pessoa mudar. E o último, perdoa sempre, que é aquilo que é o esquecimento das dificuldades, o esquecimento das ofensas. Então, meus irmãos, esse é o primeiro capítulo do nosso estudo. O nome do capítulo, relembrando aqui, é Imperativos Cristãos. Que Jesus nos abençoe e até o próximo estudo.